Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Prepare aí o seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz, a oração do justo pode muitas coisas, e através da oração nós vamos alcançar o poder de Deus. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o pastor Lucas. Lembrando que nesse domingo estaremos às 7 horas da manhã buscando a presença de Deus, subindo ao altar e recebendo a unção com o azeite das boas ideias. Deus aparece a Salomão de madrugada e diz: pede o que tu queres. E Salomão pediu a Deus sabedoria, até porque Salomão sabia que Deus era justo e era fiel para cumprir com a sua palavra, como havia prometido ao seu pai. Salomão sabia que iria reinar sobre um povo muito grande, numeroso. Porém, Salomão sabia que Deus iria prosperar o seu reino, mas ele precisaria de sabedoria. Ele pede a Deus sabedoria para poder administrar o que Deus iria colocar nas suas mãos. E Deus não deu sua sabedoria a Salomão. Deus deu a Salomão tudo e até o que ele não pediu. Como a Bíblia diz, até o que não pedistes, recebeste. Quando nós cremos e confiamos nesse Deus, é assim que Ele faz. Até o que nós não pedimos, Ele nos dá. Por isso, nesse domingo, eu quero convidar você para estar conosco às 7 horas da manhã, aqui na nossa sede. Você vai subir no altar, receber a unção com o azeite das boas ideias. Vamos buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus, porque a Bíblia diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. Quem vence o mundo? Quem está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é poder, é discernimento. Nos momentos difíceis, Ele é o Consolador. Nos momentos difíceis, adversidades, Ele é o Conselheiro. Por isso a importância de termos o Espírito Santo. Eu tenho batido nessa tecla porque as vestes que o Senhor Jesus nos dá, a veste da salvação, o Espírito Santo precisa fazer parte. Nós precisamos nos revestir de todas as armaduras de Deus para que nós venhamos vencer as investidas e as ciladas do diabo. Por isso, nesse domingo, eu convido você que se encontra afastado dos caminhos de Deus, você que um dia você serviu a Deus, um dia você teve o Espírito Santo, um dia você teve autoridade, um dia você orou pelas pessoas, um dia Deus ele te usou como um instrumento, uma atalaia, e hoje você se encontra fraco, caído, desanimado, achando que Deus te rejeitou. Olha, nesse domingo, venha renovar a sua força, venha buscar a presença de Deus. Deus, Ele não é como o homem guarda mágoa, o homem guarda rancor. Talvez você diga: pastor, mas o que eu fiz é imperdoável. Para o homem, sim, o homem pode nunca te perdoar, mas Deus, a partir do momento que você tomou uma decisão e se arrependeu de fato e de verdade, Deus está de braços abertos esperando você. Pois nesse domingo você tem a oportunidade de voltar ao primeiro amor, de voltar a ter essa comunhão com Deus. E como é maravilhoso buscar o Espírito Santo. Como é bom você chegar na casa de Deus pela manhã e dizer: Senhor, como eu te amo. Como é bom estar na tua casa. E nesse domingo, eu convido você. Convido você para estar conosco. Não vim buscar uma religião e nem trocar de religião. Mas eu convido você para vir ter com Deus uma experiência nova. Um encontro real e verdadeiro com o Espírito Santo. Aquele que vai lhe dar direção, discernimento. Aquele que vai lhe fortalecer diante das adversidades. Eu sempre digo: o domingo é o primeiro dia
é a primícia. Fazemos a reunião aqui às 7 horas da manhã, não fazemos mais cedo porque a igreja fica no meio das casas, tem muitas casas em volta. Mas quando nós vier aqui para a sede vai ser mais cedo, porque, olha, não tem nada melhor do que você buscar a face de Deus logo pela manhã. A Bíblia fala que Jacó levantou cedo de madrugada, Deus aparece a ele. Então domingo, primeiro dia da semana, olha, já coloca aí, já marca, já deixa tudo certo para você vir estar conosco nesse domingo às 7 horas da manhã aqui na nossa sede em Ascurra. Se você é de Indaial, Indaial é às 9h30 da manhã. Indaial, se você é de Indaial, você pode dormir um pouquinho mais tarde, né? Indaial, você pode sair de casa 9 horas, de qualquer lugar de Indaial. Se você sair 9 horas de casa, você chega 9h10 da igreja, porque a igreja está ali no centro de Indaial. Mas Indaial é uma cidade não muito grande, cerca de 70, 80 mil habitantes. Qualquer lugar de Indaial, até de Blumenau, você pode sair 9 horas, 9h20 você está ali. Se você é de Blumenau, você que é de Blumenau e acompanha a gente, você aí do Salto do Norte, Passo Manso, Bairro da Velha, Itoupava Central, e você acompanha a gente aqui pelo Facebook, pelo YouTube, e você talvez acha, poxa, lá em Indaial é perto, dá 20 minutos de Blumenau. Então você também pode estar com a gente nesse domingo às 9h30 da manhã. Timbó, você que é de Timbó, esteja conosco. Você que é de Timbó e acompanha a gente, domingo agora, venha receber a unção com o azeite das boas ideias e venha buscar o Espírito Santo. Venha se fortalecer, venha se renovar. Eu faço esse convite, eu estendo a todas as pessoas, a todas as religiões, não importa quem você é ou quem você foi. Eu convido você a vir ter com Deus uma experiência nesse domingo, às 7 da manhã, aqui em Ascurra, ou então às 9h30 da manhã em Indaial, tá bom? Aqui em Ascurra, nossa sede, a reunião começa às 7 horas da manhã. Em Indaial, a reunião começa às 9h30 da manhã e você é o meu convidado todo especial em nome de Jesus. Tá certo? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, 7/7 de 2023. 7/7 de 2023. Uma sexta-feira abençoada, produtiva, cheia de vitórias na vida de todas as pessoas. Você quer vitória, você quer vencer, você quer conquistar? A Bíblia, ela nos ensina, nos dá, podemos dizer, o segredo da vitória. E o segredo de vencer é você confiar em Deus. O segredo para você conquistar é você andar nos caminhos de Deus, observar as Escrituras, crer, confiar e praticar a palavra de Deus. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus, ele não obriga você a dar ouvido à voz de Deus. Deus não obriga você a abandonar o pecado. Deus não obriga você a mudar a sua vida. Agora ele diz: olha, se você quiser dar ouvido à minha voz, ouvido à minha palavra, você vai comer o melhor dessa terra. Isso é promessa de Deus. Eu atendia um casal ontem e eu dizia: você vê, por que você vê muitas pessoas com um semblante triste, com um semblante abatido, mesmo estando dentro da igreja? Pela falta da confiança. Porque se eu confio, eu posso até passar por momentos difíceis, mas a minha confiança está em Deus e sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma tentação que venha sobre nós, Deus não possa nos dar o livramento. Da mesma forma que veio a tentação, veio os problemas, veio as adversidades, Deus já nos deu a saída. Deus já nos deu o escape para esse problema. No livro de 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 9, diz assim, eu quero que você atenta para essa palavra em nome de Jesus. Diz assim: não ponhamos o Senhor à prova,
como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aqui Paulo está falando daquela passagem que nós pregamos outro dia, que o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar. Então Deus espalhou pelo deserto serpentes, e a serpente, ela mordia, picava o povo, e o povo morria. Mas o mesmo Deus que permitiu a serpente picar o povo, que se murmurava, questionava, reclamava, mesmo vendo grandes maravilhas, esse mesmo Deus também deu a eles a cura. Veja como que Deus é maravilhoso. Deus, ele viu o povo reclamando. Deus, ele viu o povo murmurando. O povo havia passado pelo Mar Vermelho. O povo havia bebido da água da rocha. O povo estava comendo o maná, o pão que desceu do céu, o alimento. Deus estava suprindo durante o dia. Deus colocava sobre o povo de Israel uma nuvem para proteger eles do sol, para não queimar do sol. E à noite, Deus colocava uma coluna de fogo para guiar, mas também para aquecer do frio que é intenso no deserto. Durante o dia, um sol escaldante, à noite, um frio que chega a abaixo de 15, 20 graus no deserto, e até hoje é assim. E veja como que Deus zela, como Deus cuida do seu povo. Deus, para o povo chegar à terra prometida, eles tinham que dar ouvido à voz de Deus. Se eu quero chegar ao sucesso, se eu quero conquistar um sonho, um projeto que eu tenho, eu preciso dar ouvidos à voz de Deus. Deus vai me guiar. E por um desses caminhos vão surgir problemas, vão surgir adversidades. Mas de todas, Deus já me deu a saída. Então, quando Deus, ele viu que tudo que ele podia ter feito por aquele povo, ele fez. E mesmo assim, aquele povo continuava murmurando, reclamando. Bastava uma coisa não dar certo, que já era motivo para ficar chateado, para ficar bravo, para ficar revoltado contra Deus, contra a situação. Então tem pessoas que às vezes surge um problema na vida dela e essa pessoa, ela se acha no direito de se revoltar. Ela acha que ela é a única pessoa que sofre e pensa: por que não me ajudam? Por que não me fazem isso? Quando deveria confiar em Deus. Então Deus, quando o povo começa, com esse sentimento, Deus espalha no meio do deserto serpente. E essa serpente vai e pica, morde, a Bíblia fala morder mesmo, e eles começam a morrer. Então o povo se ligou, o povo se tocou: peraí, isso é Deus. Deus está fazendo isso por causa da nossa murmuração. Foram até Moisés: Moisés, olha, fala para Deus, ora para Deus tirar a serpente. Deus não tirou a serpente. Deus fala para Moisés: Moisés, levanta uma serpente aí, levanta uma serpente e coloca no haste. Quando alguém for picado, se crê, vem aqui, olha e vai ser curado. Veja, veio o problema, mas Deus também já deu a saída. Você tem um problema? Deus já tem a saída para esse problema. Hoje, Jesus foi levantado nessa haste. Jesus representa essa serpente que Moisés levantou no deserto. A Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas pisaduras. Então, quando eu vejo que tem algo errado, então eu vou e olho para a cruz e vejo a cruz vazia, porque o meu Salvador, o meu Redentor, ele não está pendurado no madeiro. O meu Redentor, ele vive. E eu olho e eu lembro que ele já tomou de mim, tomou todo o mal, toda a aflição. Ele já me deu a saída, ele já me deu a tentação, veio, o problema veio, mas o Senhor Jesus, lá na cruz, já me deu a saída para tudo isso. Olha só como é maravilhoso, né? Quando Jesus está no deserto, levado ao deserto pelo Espírito, ele tem fome. E o diabo, observando, vendo que ele estava com fome, porque ele era Deus em carne de homem, como fala, encarnado em homem, Deus em forma de homem, teve fome. E o diabo, vendo que ele tinha fome,
o diabo se aproxima dele, Satanás, e diz: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e mata a tua fome. Mas veja que o Senhor Jesus tinha uma saída e diz para Satanás: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha só, quando você conhece a palavra de Deus, vem um problema, surge uma situação, a palavra de Deus te dá uma saída para aquele problema. A palavra de Deus te leva a vencer aquele problema, aquela adversidade. Ninguém carrega o fardo maior que não possa suportar. Jesus, ele tomou sobre si todo o fardo, toda a transgressão. E ele diz aqui: nem murmureis, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha só, Deus fala: olha, não murmure, não murmure. Eu atendi um casal ontem aqui, não são membros da igreja, mas pediram: pastor, o senhor podia atender a gente? Estamos passando por uma situação. E eu falei: pode vir aqui. Mas eu, como eles mesmos falaram, tem um problema de murmurar, de reclamar. Sabe, uma pessoa que já criou o hábito de ser negativo. E eu já logo de cara falei: olha, eu não gosto de ninguém negativo perto de mim. Se tem uma coisa que você vai, a Bíblia diz que quem planta colhe. Você colhe o que você está falando, você está colhendo o que você está falando. Você está colhendo o que você está falando. É óbvio que existe algum mal ali, precisa de uma libertação, precisa de um trabalho com mais precisão, mas isso se faz na igreja. Eu fiz um atendimento apenas aqui em casa mesmo. E falei: olha, se vocês quiserem mudança, tem que ir até a igreja. E as pessoas são assim hoje. Vivem murmurando, vivem reclamando. Se tornaram negativas, apagando a glória de Deus na vida delas. Aqueles que não confiam, não creem, não acreditam em Deus. É como as pessoas dizem: olha, se eu não fizer por onde, do céu não cai nada. Está errado. Porque Deus, ele disse que abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. Tudo que você quer, tudo que você quer, tem que vir do alto. O homem não pode te dar nada. E quando você confia, você crê, sabe, você começa a semear palavras boas. Semente, plantação não é só oferta. Plantação não é só dízimo. Não. Plantação também é palavras. Porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então cuide para não se criar um hábito. Você começa, sabe, você começa a exercitar o mau hábito. Você começa a exercitar o mau hábito de reclamar. Surgiu um problema, Poxa, eu vou resolver, vou dar um jeito, vou buscar em Deus. Se algo impossível, vou buscar em Deus, confiar em Deus, porque ele disse que nenhuma tentação será maior. Para toda tentação, para todo problema existe uma saída. Ele mesmo disse. Mas o povo começou a reclamar, a murmurar, e Deus colocou o destruidor ali para poder eliminar aquele povo. Veja que nem Deus suportava a murmuração do povo. Quem é que suporta viver do lado de uma pessoa que vive murmurando ou vive reclamando? Mas é um hábito. A pessoa criou um hábito de reclamar, de murmurar, de qualquer coisa que não seja qualquer coisa. Tá frio, começa a reclamar do frio. Tá calor, começa a reclamar do calor. E a pessoa não percebe, mas quando ela se dá conta, é uma pessoa negativa, uma pessoa que está dentro da igreja, mas a vida dela é uma derrota, a vida dela é um fracasso. Por quê? Porque essa pessoa vive reclamando. Porque essa pessoa está semeando, plantando palavra de fracasso, palavra de derrota. Olha, então Deus, ele vendo o povo de Israel, Deus fala: poxa, esse povo é ingrato. Esse povo é ingrato. E lança lá no meio o destruidor. Só que Deus sempre coloca a saída. Então o povo era picado pela serpente. Os que se arrependiam iam até Moisés. Moisés mandava: olha para a haste. Olhava
e eram curados pela serpente que ali Moisés havia levantado. Hoje não existe mais a serpente, mas hoje existe. A haste está lá, a cruz vazia está lá. E quando vem um problema, eu lembro que Jesus já me deu a saída. Eu lembro que Jesus, ele já me deu o escape para esse problema, quando ele disse que tomou sobre si todas as nossas transgressões. Passei por lutas, passei por problemas, ao invés de murmurar, reclamar, eu vou confiar na palavra que o Senhor Jesus disse, que ele tomou sobre si. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porque para algumas pessoas funcionam e para outras pessoas não funcionam. Porque algumas pessoas olham para a cruz vazia, olham com fé, olham com alegria, olham com certeza de um propósito cumprido na vida do Senhor Jesus, para quem nele confia. E ele continua dizendo: nem murmurei como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo disse: olha, isso ficou registrado, o que aconteceu aqui ficou registrado, o povo estava morrendo por causa do pecado, por causa da murmuração, o povo estava se perdendo, e isso foi deixado por causa do fim que está próximo. Paulo diz: olha, essa haste hoje é a cruz vazia, que o Senhor Jesus venceu. É para que nós venhamos entender, quando as coisas estão dando errado, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então eu preciso olhar e ver, eu preciso confiar nesse Deus. Os dias são maus, estamos vivendo, você pode ter certeza de uma coisa, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos nos últimos minutos dessa terra, nessa terra, porque tudo que havia de cumprir, se você conhece as Escrituras, e se não conhece, eu aconselho você a ler, eu aconselho você a acompanhar o Café com Deus, ou no canal a gente tem ali muitas mensagens, para que você também possa olhar para essa cruz vazia e encontrar a saída para esse problema. Talvez você diga: não tem mais jeito para mim. Olha, tem jeito sim. Da mesma forma que esse problema veio para você, Jesus já tirou lá na cruz do Calvário. Ele diz: tomou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas pisaduras. E sabe qual é o maior de todos os milagres que ele quer fazer na sua vida? A salvação. Ele quer a salvação da tua alma. Mas as pessoas murmuram, reclamam, e ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa, sabe aquela pessoa que pensa: não, eu sou forte, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, não, e sabe, só que ela não vê. Ela é uma pessoa que ela fechou, ela na verdade ela está em pé, mas em pé sobre o seu ego, sobre o seu orgulho, e ela vai deixando as raposas, os ratos começam a entrar pelas brechas que ela tem dado no coração, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio que vai, sabe aquela coisinha que não, isso é normal. A Bíblia diz: não deixa o sol se pôr, não deixa o sol se pôr. Sabe, se conserta todos os dias, se conserta com Deus, limpa o teu coração, porque a Bíblia diz: os puros de coração verão a Deus. Então, se você pensa que está em pé, veja, cuide. A Bíblia diz: vigiai e orai. Orar é bom, é ótimo, só que se eu não vigiar, tem pessoas que oram, oram, mas não vigiam com quem andam, não vigiam que conselho tomam, não vigiam as pessoas que estão à sua volta, não vigiam os pensamentos, não vigiam o que assiste, não vigiam o que está vendo na internet. Sabe, aquela pessoa que não vigia nada, mas ora até mais do que Daniel disse 3 vezes, ora até muito mais. Ora nas madrugadas, ora durante o dia, ora no monte, ora no céu, mas não vigia, não vê. Então, quando menos espera, está lá, prostrada. E diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia.
não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não vos veio tentação que não fosse humana. Quer dizer, toda tentação tem uma saída. Talvez há pessoas, eu atendo pessoas que, sabe, situações que eu falo, mas como que a pessoa foi tão fraca? Como que a pessoa permitiu isso? Deixar entrar no coração, tomar uma atitude dessa? Pessoas, sabe, eu tive pessoas que estavam com a gente já há 5 anos na igreja, 5 anos buscando a Deus, e de repente, do nada, a pessoa chega desesperada e fala, poxa, pastor, olha, eu fui no evento, fui numa festa, e naquele embalo, naquela emoção, quando pensei que não, pastor, já estava embriagado, já estava fumando, pastor, já tinha traído. E uma pessoa que estava lá, olhava para ela, parecia que estava cheia do Espírito Santo, mas já estava caída, já estava prostrada. Então, se você pensa que está em pé, cuide, veja, analise sempre, sempre observe a sua volta, observe o teu coração. A Bíblia diz, analise a si mesmo, não deixa ninguém apontar o dedo para você. Você mesmo pode analisar, analise o teu coração, o teu pensamento e veja como que você está com Deus. Qual é o teu nível de intimidade com Deus? Como tem sido? Então ele diz, aquele pois que pensa está em pé, veja que não caia, não vos sobrevém tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, quando a pessoa diz, pastor, eu não tive força, conversa fiada, ela desejou, ela quis. O sentimento, lembra que eu falo, o sentimento? Se o teu sentimento for maior que a tua fé, você vai fazer o desejo da tua carne. Se o teu sentimento for maior do que a tua fé, você vai desagradar a Deus. Se você colocar a sua fé em primeiro lugar em Deus, então quando vier uma tentação, você diz, não, eu sirvo a Deus, não, eu sou de Deus, Deus é da minha vida. E não, Deus, Ele vai prover na minha vida. Surge um problema, a pessoa é fiel a Deus, a pessoa é dizimista, a pessoa é ofertante, surge um problema financeiro, tudo colabora para que ela venha tocar no dízimo, tocar naquilo que é Deus, naquilo que é de Deus, que ela fez o compromisso com Deus, mas ela é de Deus, ela não deixa o sentimento tomar conta, ela diz, não, está amarrado em nome de Jesus, Deus vai prover, Deus vai me abençoar, e ela vai lá e antes de qualquer coisa separa o dízimo, devolve, e Deus vai prover. Por quê? Porque ela não agiu o sentimento, a prova veio, a situação veio, passou por uma situação, eu passei por uma situação, mas eu vigiei, peraí, Satanás está amarrado, você quer que eu desagrade o meu Deus? Você quer que eu faça a minha vontade? Você quer que eu faça a vontade do meu sentimento? E o coração é enganoso. O coração é enganoso. O coração vai querer te colocar por vítima. Mas Deus sabe. Mas Deus entende. Isso aí é uma tática, uma estratégia do diabo para você cair. Porque você vai perdendo o temor. Ninguém cai de repente. Ninguém se torna viciado de repente. Ninguém toma uma caixa de cerveja de uma vez só, pela primeira vez. Vai dar, como diz, dá uma bicada, dá um golinho, mais um e mais um. Quando pensa que não, a pessoa está embriagada. Quando pensa que não, está viciada. Quando pensa que não consegue mais viver sem a bebida. Isso em tudo. E o pecado é a mesma coisa. O pecado, a pessoa começa a visitar ele com pensamento. Começa a visitar o pecado com pensamento. A princípio não faz dano nenhum, poxa, não. E voltou a presença de Deus, está lá orando, está lá expulsando o demônio. Mas o pensamento dela já está voando. O pensamento dela que ora era para Deus, agora está voando. E daqui a pouquinho aquilo vai virando um desejo maior. E ela não vê, não observa, não vigia. Quando pensa que não, Deus dá a ela saída agora mesmo. Veja que para tudo Deus tem uma saída. Essa mensagem, essa pregação é uma saída. É uma saída para quem está fraco. É uma saída para quem está desanimado. Para quem não diz, eu não tenho força para voltar para a presença de Deus. Deus está dando a saída mostrando, olha, Jesus já tomou na cruz do Calvário todo esse problema que você passa. Toda essa acusação que você sofre, o Senhor Jesus já tomou lá na cruz.
Ah, pastor, mas eu já errei, já pequei, já falei, já fiz isso, fiz aquilo. Não tem mais conserto? Tem. É só você olhar para a cruz e verdadeiramente se arrepender. Verdadeiramente se arrepender e voltar a ser filho de Deus. Por isso muitas pessoas, elas acabam deixando de caminhar com Deus. Porque a maioria das igrejas querem acusar, condenar. E Jesus não veio para condenar, veio para salvar. Talvez você está aí achando que para você não tem mais perdão. Por isso que eu convido você para estar com a gente domingo, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, aqui na nossa sede. Venha buscar, venha olhar para a cruz vazia, porque o nosso Jesus não está pendurado. Meu Jesus não está lá pendurado na madeira. Meu Jesus está vivo, ressuscitado. É o meu Senhor. E diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo com criterioso, julgai-vos vós mesmo o que digo. Então você deve, julga você mesmo, não deixa ninguém te julgar, não deixa ninguém apontar o dedo. E ele diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão de sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão, que é o Senhor Jesus. Então eu não posso, se você continuar lendo, você vai ver que ele fala: olha, você não pode sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Eu não posso. Ou eu vou agradar a Deus, ou eu vou agradar o diabo. Eu não consigo agradar os dois. Essa forma não funciona. Eu falava para o casal ontem: olha, se você quer uma mudança, primeiro passo você tem que olhar e ver com quem você anda. Primeiro passo é: tem vício, larga do vício. Você tem que largar disso, largar daquilo. Então, e as pessoas fazem que nem aquele jovem rico. Elas vão se afastando porque elas não querem. Tem pessoas que não querem largar o mundo. Mas é o caminho, não adianta. A gente perde amigos, a gente perde parente, a gente perde pessoas do nosso lado que diziam que estava com a gente. Bastou aceitar o Senhor Jesus que todo mundo foge. Por quê? Porque você virou uma pessoa que já não tem vício, já não entra mais nos teus ouvidos aquelas palavras. Então você começou a buscar em Deus uma saída e deixou de lado as coisas da carne. No livro de Isaías capítulo 12, e quando você olha para Jesus, você aceita a saída que Ele te dá, aceita o perdão, aceita a misericórdia, então Deus ele vem e completa a promessa da vida abundante. E você passa a confiar nesse Deus. Mesmo em meio às lutas, em meio às provações, lembra que sempre vão ter, mas em todas elas o Senhor Jesus nos dá a saída. Lá no livro de Isaías, capítulo 12, diz assim, ó: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolastes. Sabe, quando nós desagradamos a Deus, Deus ficou irado com o povo de Israel. Deus ficou irado com o povo de Israel pela sua incredulidade, pela sua rebeldia, pela sua idolatria. Porque ali tinha pessoas que viram a glória de Deus se manifestando e mesmo assim murmuraram, mesmo assim levantaram deuses estranhos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Olha, ou eu creio em Deus ou eu não creio em Deus. Eu não tenho que ficar dividindo a glória de Deus com ninguém. Não divida a glória de Deus com nada nesse mundo. E ele diz: eis que Deus é a minha salvação. Quem é a tua salvação? Qual é a tua salvação? Qual é a tua esperança? Qual é a tua saída? Eu estou num beco sem saída, eu estou no fundo do poço. Então, para onde eu busco o meu socorro? De onde vem o meu socorro? E aqui Isaías está dizendo: o Senhor é a minha saída. O Senhor é a minha fortaleza. Então eu olho para a cruz e lembro que Deus já me deu a saída. O diabo,
O mundo, ele quer nos condenar ao inferno, dizendo que para nós não tem jeito, dizendo que não tem saída. Mas aí eu vejo que Deus, mesmo quando eu cometi erros e falhas, Ele se irou comigo, como um pai se ira quando o filho desobedece. Mas quando eu me arrependo, eu olho para a cruz e digo: pequei contra o céu, pequei contra Deus. Pai, perdoa. Então Ele vem e me salva. Da mesma forma que eu entrei num problema, Deus é poderoso para me tirar quando eu me arrependo com sinceridade. Agora lembra, arrependimento não é aquele todo dia, você se arrepender todo dia do mesmo erro que você fez. O arrependimento é: isso eu não faço nunca mais. Eu aprendi, infelizmente eu tive que aprender com o erro, mas isso eu não faço mais. Nesse ponto eu não caio mais. Então você já aprendeu. Eu sempre digo, melhor você aprender com o erro dos outros do que com o seu, do que você sentir na própria pele. Então ele disse: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele se tornou a minha salvação. Não era. Deus não era a minha salvação. Deus não era a minha saída, porque eu não buscava, porque eu não acreditava. Mas quando eu me deparei numa situação que não tinha saída, que ninguém, humanamente falando, podia ou poderia me socorrer, e não me socorreram, então eu busquei. Eu busquei a salvação em Deus. E Deus não me acusou, não me condenou. Simplesmente Ele me acolheu, me abraçou, me salvou. Então Deus se tornou a minha salvação quando eu passei a confiar nele. Deus, Ele passou a ser meu Deus, meu Senhor, minha fortaleza, quando eu passei a buscar nele ajuda, o auxílio, o conselho, quando eu passei a caminhar com Deus. Então hoje eu não tenho necessidade. A minha necessidade é estar sempre na presença de Deus. A minha necessidade é estar servindo a Deus, indiferente de qualquer que seja a situação. Em qualquer que seja a situação. E olha, quem conhece o nosso trabalho, quem conhece o nosso testemunho, ontem mesmo o casal veio aqui e falou: poxa, eu vim esses dias trazer um queijo para vocês e não tinha nada nesse terreno, e agora já está tudo, a igreja está levantada. Meu Deus, como é rápido. Eu falei: é Deus. Deus é quem faz isso acontecer. Ou você acha que eu teria condições? Você acha que eu teria condições de convencer pessoas? Não, mas é que eu quero apresentar para você um Deus que passou a ser meu Senhor, meu Salvador, quando eu precisei dele. Quando Ele não era meu Salvador. Não para mim diretamente. Ele já era, já queria ser, mas eu ainda não tinha aceitado Ele. Talvez você não aceitou Ele como teu Senhor, como teu Salvador, como a tua fortaleza. Por isso é o problema da ansiedade. Por isso é o problema das dúvidas. Porque quando eu sei quem é o meu Salvador, quando eu sei quem é o meu Senhor, eu descanso nesse Deus. Eu descanso, porque a partir do momento que Ele passou a ser o meu Senhor, o meu Salvador, eu vivo cada dia um milagre. Quem é de Deus, quem confia em Deus, estamos falando de um Deus, presta atenção, estou falando de um Deus que não é um Deus de pau nem de pedra, não. Estou falando de um Deus vivo e poderoso que conhece teu coração. Ele sabe o teu coração, sabe a intenção do teu coração. E quer ser também o seu Salvador. Ele quer te salvar, Ele quer te livrar, Ele quer tirar você dessa situação. Mas para isso, primeiro tem que haver o arrependimento. Tem que haver o sentimento de: eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Diz assim, versículo 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vós com alegria tirarei água da fonte da salvação. Jesus é a fonte da água da vida. Quando eu falo de Jesus, a minha alma se alegra. Quando eu prego, quando eu evangelizo, quando
A gente vai evangelizar, conversar com as pessoas, sabe? Isso é com alegria. Você entrega essa água para outras pessoas, você sacia a sede de outras pessoas com essa água da salvação que é o Senhor Jesus, com alegria. Eu não sirvo a Deus com tristeza, e não sirvo a Deus com alegria só pelo que Ele tem me dado, mas porque Ele tem me aceitado como eu cheguei. Eu sirvo com alegria o meu Deus, porque quando eu cheguei na presença desse Deus, eu estava rejeitado por tudo e por todos. Era, podia dizer, a escória da sociedade. Não havia esperança, mas Deus foi a minha esperança. E essa é o motivo de servir a Deus com alegria, de servir a Deus com alegria. Com muito ou com pouco, Ele é o meu Deus. Ele sabe disso. E é isso que Deus procura nas pessoas. Eu falava ontem, Deus não faz acepção de pessoas. Você acha que eu sou melhor que você? Você acha que eu sou o queridinho de Deus? É óbvio que não. Deus não tem o seu queridinho. Deus não tem o seu queridinho. Eu vejo, o queridinho de Deus. Mas Deus tem os verdadeiros adoradores. Deus ele busca pessoas que têm um coração sincero. Deus não procura pessoas perfeitas, porque não existe pessoas perfeitas, mas pessoas sinceras, como você. Você não anda com pessoas que não são sinceras. Você anda com pessoas falsas? É óbvio que não. Eu não ando. Deus é a mesma coisa. E Deus sabe a nossa fragilidade, Deus sabe a nossa fraqueza, claro que sabe. Mas Deus sabe a sinceridade do nosso coração. Deus sabe. Deus sabe que se tirar tudo, Ele continua sendo a minha salvação. Porque o tudo Ele já me deu, que foi o Senhor Jesus, que morreu por mim lá na cruz do Calvário, me dando a condição de se tornar filho de Deus e ter a eternidade ao seu lado. Esse é o meu tudo, é a minha riqueza, é a minha fortaleza. É nisso que luto e busco quando vem as tentações, seja ela financeira, seja saúde, seja familiar. Deus me deu o escape, Deus me deu a saída. Então eu olho para a cruz e lembro que Ele já tomou todos esses problemas e diz: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso, é grande o seu nome. Olha, o que eu estou fazendo aqui é o que Isaías está dizendo. Olha, relembra o povo, fala da grandeza de Deus, fala do poder desse Deus, fala da grandeza desse Deus maravilhoso. É isso que nós fazemos. Quando você tem um Deus, confia. Nós todos os dias no Café com Deus, há mais de 3 anos, no Café com Deus, há mais de 3 anos, eu trago para vocês aqui as maravilhas que Deus fez no passado. Não só no passado, mas continua fazendo hoje ainda na nossa vida. Na vida de quem? Na vida de quem crê, na vida de quem confia nesse Deus. E Ele diz: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta o júbilo, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor, é o Santo de Israel no meio de ti. Grande não são os problemas, grande não é a adversidade, grande é o Deus que nós servimos, grande é o Santo e poderoso de Israel. Olha como eu queria poder te convencer que esse Deus é grande, para tirar você dessa situação. Como eu queria poder te convencer que Deus Ele quer tirar você desse fundo de poço. Como Deus quer tirar essa angústia, essa incerteza. Como eu queria poder te convencer. Mas esse não é um trabalho meu, é o trabalho do Espírito Santo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E quando a pessoa crê, quando ela confia, então Deus vem com mão forte e tira ela daquele problema. Deus vem e se faz grande no meio do seu povo. Deus se manifesta grande, muito grande, na vida de quem nele confia. E nunca olhe para você: mas eu sou assim, mas eu não tenho condições, mas eu não posso, mas a medicina disse, mas falaram, disseram. Esquece tudo isso. Tampa os seus ouvidos para esse mundo
que só traz notícias ruins, mensagens do diabo, e foca em Deus. Foca em Deus. Jesus disse que tomou sobre si todas as nossas transgressões. Será que eu consigo entender isso? Você sabe o que é isso? Você sabe o que significa? Jesus falou: eu pego toda a maldição da tua vida, toda a maldição, todo problema, toda derrota, todo fracasso, toda miséria, toda inveja, toda macumba, toda bruxaria, eu já tirei, eu já traí para mim, para você ficar livre. Eu sou o teu Salvador. Quando nós entendemos isso, então temos uma vida abençoada. Passamos a caminhar com mais certeza, ou com toda certeza. Por quê? Porque Deus, Ele se faz grande. Deus, Ele se faz grande no nosso meio. Deus tem que se fazer grande na sua casa, nos seus negócios. Lembra? Surgiu um problema, junto com esse problema, Deus já tem a saída para você. Basta você querer. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus, prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu entro na tua presença nesse momento, meu Pai, para te louvar, te glorificar, te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Senhor, como meu Deus, a minha fortaleza, o meu refúgio, a minha cidadela, o meu libertador. Meu Deus, visita nesse momento cada pessoa, meu Pai, que acompanha essa oração. Visita esse lar, meu Pai, visita essa casa, essa mãe que se encontra aflita, angustiada, desesperada, desesperançosa, meu Pai. Meu Deus, visita agora e toca, meu Deus, com as tuas mãos poderosas. Salva essa casa, salva essa família, liberta dos vícios, meu Pai. Esse que se encontra com um familiar doente, num hospital, numa UTI, numa CTI, esse que se encontra com um familiar encarcerado numa prisão, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, alcança essa criatura agora, meu Pai, e toca com as tuas mãos poderosas. Meu Deus, liberta dessas correntes infernais, cadeias que têm aprisionado essa pessoa espiritualmente, meu Pai, num sentimento, numa depressão, numa ansiedade, na miséria, na escassez. Meu Deus, amarra, repreenda toda a força do mal, todo espírito maligno que vem trancando os caminhos dessa pessoa, fazendo com que ela não venha desenvolver na sua vida financeira, no seu trabalho, nos seus negócios. Meu Deus, penetra com o teu poder, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, e dá, meu Deus, dá a cura ao que se encontra doente. Toca para remover esse câncer, para remover esse tumor, essa diabetes, essa pressão alta, essas dores, meu Pai, que essa pessoa sente. Vai aos médicos, mas nada consegue constatar, porque é um espírito maligno, meu Deus, que está por trás desse problema. Então arranca esse mal agora, em o nome do Senhor Jesus. Julga a causa do teu povo, meu Pai. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, dá ela, meu Pai, essa causa ganha. Se é, meu Pai, uma causa justa, então dá ela, meu Pai. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, a tua glória, para que fique sabido que o Senhor não muda, que o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado, na vida de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, o povo de Israel. É o mesmo Deus que opera agora. O Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Nesse momento, meu Pai, tem pessoas em lágrimas, em prantos, meu Pai, suplicando o teu favor, suplicando, ó Deus, a tua misericórdia.
E só as tuas mãos podem tirar essa pessoa dessa situação, meu Pai, dessa humilhação, dessa vergonha, desse opróbrio. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, faça isso, meu Pai. Dá ordem aos teus anjos para livrar e proteger essa pessoa de todo o mal. Consagra esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, meu Pai, que ela seja curada, livre de todo esse flagelo, em o nome do Senhor Jesus. Pois eu entrego tudo e todos, meu Pai, nas tuas mãos, na certeza da vitória, meu Pai. Seca as lágrimas dessa criatura. Meu Deus, seca as lágrimas que tem derramado. Que o teu nome venha a ser glorificado na vida dessa pessoa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus. Receba a vida e vida em abundância. Seja curado, seja livre de todo esse mal. Deus não era meu Salvador. Não, que eu não conhecia. Ele queria ser, mas eu ainda não conhecia. Mas quando eu entendi o quanto Ele me amou, o quanto Ele me amou para resgatar minha alma, então eu fui até Ele. Eu fui até Ele e o aceitei, como Ele já tinha me aceitado antes. Eu apenas confirmei com Ele essa aliança. E Ele é a minha fortaleza. Indiferente de qual seja o resultado na nossa vida. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele tem para me dar, mas eu sirvo a Deus pelo que Ele me deu lá na cruz do Calvário. O meu Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu sirvo a Ele porque Ele me perdoou, me lavou, me purificou e colocou em mim o seu Espírito. Esse é o Deus que nós servimos. Olha, você que acompanha o nosso trabalho, estamos trabalhando, ó. O seu Agamenon já chegou aqui, ó. Estamos aí, estamos trabalhando um pouco mais essa semana, essas 2 semanas, a gente está trabalhando aqui meio que direto. Temos um prazo agora, e olhando para o tempo, e chove, temos que, queremos concretar essa laje. Mas mesmo assim, a gente coloca um tempo, mas o tempo é de Deus, né? Tempo é de Deus. Tempo é de Deus. Mas eu sei que em breve, aí, acredito que mais uns 20 dias, nós estaremos concretando essa laje. E como eu falava, olha, Deus ele vai prover. Eu quero que você que já é um dizimista, olha, eu oro tanto pela sua vida, eu oro tanto pelo seu trabalho, para que Deus venha te abençoar cada dia mais. E você que não é ainda, olha, se torne. Não seja uma pessoa egoísta. Não seja uma pessoa egoísta. Tudo que você planta, você colhe. A lei é essa. A lei é essa. Se você tem semente, você segura, você fica sem nada. Mas quando você planta, você vai colher. Então, nós fizemos um orçamento e nós chegamos num teto, o mais baixo que a gente conseguiu. Ela completa, vai ficar em R$26 mil. R$26 mil para colocar a laje aqui na igreja, para uma pessoa é muito. Para uma pessoa só é muito. Eu estou chegando lá no YouTube a quase 2.000 e um pouquinho mais de 2.000 e pouco lá de seguidores. Nós temos aqui no Facebook, temos pessoas que nos seguem aí, entre as igrejas, cerca de 100 pessoas. E os simpatizantes, os de fora, os que nos seguem já há muitos anos. Então, eu queria que, se você crer, você semeasse, você plantasse nesse ministério uma oferta, ou dízimo que seja, porque dízimo não é desse ou daquele, dízimo é da obra de Deus. Dízimo é da obra de Deus. Agora,
Não faça querendo nada em troca. Faça primeiramente porque você crê que quem planta colhe, que você crê no poder de Deus e na palavra de Deus, que Deus vai abrir as janelas dos céus. Não faça com tristeza, não faça por obrigação, não se sinta obrigado, porque isso não agrada a Deus. Deus não merece e nem precisa que ninguém faça nada para ele obrigado, ele é Deus. Se eu não quiser fazer, ele coloca outro que vai fazer com amor e alegria. Quem não faz, Deus coloca outro com amor que vai fazer. Essa é a minha fé, essa é a nossa fé. De uma coisa certa, você pode fazer parte de um projeto que Deus está levantando e pode colher frutos grandes e abençoados para a sua vida. Ou você vai ver pessoas colhendo e dizendo, poxa, por que eu não participei? Faça parte dessa nação, faça parte desse projeto em nome do Senhor Jesus. Seja um dizimista, seja um ofertante. Olha, quando você enviar a sua oferta para esse ministério, coloca na conta da igreja. Coloca, pastor, eu não tenho a conta da igreja para me enviar a minha oferta. Como eu faço? Chama a gente no particular, chama no Messenger, chama no WhatsApp, manda uma mensagem, procura. Nós temos aqui nossos contatos, todos eles estão na rede social, todos eles, inclusive a conta direto da igreja. Sempre que você for enviar qualquer oferta, qualquer valor, seja na conta da igreja, em nome de Jesus, tá certo? Então, seja um dizimista, seja ofertante, que Deus abençoe a todos que são, graças a Deus, Deus tem colocado muitas pessoas, né, pessoas distantes que estão aí seguindo a gente, né, graças a Deus. Eu estou vendo, hoje mesmo, estava olhando o YouTube, como Deus está trabalhando ali, Deus está abençoando, pessoas estão chegando, e olha, uma maravilha. Daqui uns dias vamos ter um testemunho bacana, em nome de Jesus, tá certo? Deixa eu ver quem está comigo aqui, em nome de Jesus.